Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje é dia 6, quarta-feira, e a gente vai fazer duas atividades, uma de língua portuguesa e a outra de ciências, tá? Então vamos começar com a de português. Vocês vão abrir o Ler e Escrever, que é o mesmo que o EMAI, tá? EMAI Ler e Escrever, na página 167. Então a gente vai começar uma sequência nova, que era que não deu tempo de começar na sala. Então a gente vai começar agora, de uma maneira um pouco mais adaptada, até porque não tem como reunir grupos e tal, então eu vou adaptar para vocês. A sequência didática de poemas concretos. Então, o que viria a ser um poema concreto? Se vocês verem na página 167, vocês vão ver a demonstração de um poema na primeira atividade aí. E o poema ele começa assim, sem um número, número. 0, 1, o. Número, um sem número. De Augusto de Campos, o nome do poema é um número. Professora, mas eu não entendi nada. Que diacho é isso? Pois é, o poema concreto, ele não necessariamente ele vai lhe dizer claramente alguma coisa somente com as palavras. Esse tipo de poema nem sempre brinca com a rima, que é o que a gente está acostumado a ver em poemas. Esse poema, ele brinca de um outro jeito com as palavras. Ele brinca com a forma escrita das palavras. Então, ele vai escrever de modo que a forma dele represente alguma coisa. Então, o poema concreto, a forma do poema é de acordo com o conteúdo do poema. Então, aqui, olhando para este poema da atividade 1 da página 167, poema Um Número de Augusto de Campos, o que a gente pode tirar de interpretações aí? Várias, tá? Eu anotei aqui algumas. Então, a gente, olhando para a forma do poema, eu vou colocar o poema aqui, a gente pode pensar no símbolo do infinito, que faz assim, né? Podemos também. Quando a gente fala de número, que o número é infinito, a gente também pode pensar no símbolo do infinito. A gente pode pensar que o número, ele tá vindo do maior para o menor até chegar num zero e depois aumentando novamente. Podemos, aí o zero seria representado pela letra O. Ué, professora, mas é um O, não é um zero. Mas o poema brinca com a forma das letras e das palavras, tá? E também, se você olhar, ele pode representar uma ampulheta, que também viria a coisa do crescente e decrescente, né? Do diminuindo e aumentando. Aonde cai a areia, passa no eixo e aumenta embaixo. Percebe que lá no começo começa sem um número, ou seja, sem número. Ele tá chegando no zero, começa sem um número, zero. E aí ele vai começar a aumentar, até chegar em um sem número, numa infinidade de números. Então, essas são as interpretações que a gente pode ter. Nossa, que maluco isso, né? Muito maluco. E aí vocês vão responder a segunda questão, que tá falando aí para serem duplas, mas como eu disse, só você. Aí vocês vão explicar aí como as palavras estão escritas no poema. O que essa questão está perguntando? Do formato mesmo. Descreva o formato das palavras no poema. Como que está o formato aí do poema? Letra B. Quais relações há entre o que há escrito e a imagem que as palavras formam? Aí volta um pouquinho lá no que eu falei no começo. A gente tem aí diversas interpretações. Eu fiz 3 interpretações, mas se você tiver uma outra interpretação, pode fazer também. Mas tem que explicar qual foi a sua interpretação. Se quiser escolher as interpretações que eu fiz, pode descrever a forma como eu falei, ok? Tá no começo aqui, só voltar uns 30 segundinhos atrás. E aí a letra C. Qual a intencionalidade do autor ao escrever dessa forma? E aí, a intencionalidade de qualquer autor de poema concreto é brincar com o formato das palavras, certo? E aí você vai descrever isso direitinho para mim. Agora, na letra D,
O que perceberam ao ler este poema? O que vocês perceberam? Perceberam alguma coisa diferente? Essa coisa que a gente falou sobre a brincadeira do formato, pode citar as coisas as interpretações que eu dei. Se vocês tiverem uma outra interpretação, também pode colocar, tá bom? Bom, e aí a gente vai continuar na página 168 com a atividade 1B, conhecendo outros poemas concretos. E aí, no materialzinho que eu preparei em PDF para vocês, que eu enviei, que eu todos os dias eu envio, pessoal, outra coisa, lembre-se sempre de olhar o material que eu mandei escrito e assistir aos vídeos, ok? Porque muitas vezes as pessoas, você não falou isso, você não falou aquilo, mas eu coloco lá no vídeo, inclusive qual atividade você precisa entregar, tá? Então, eu coloquei 3 exemplos aí de poemas, porque essa atividade é para conhecer outros poemas, né? Então, eu coloquei o poema Pêndulo. Então, olha só que a palavra, ele vai formando um pêndulo, certo? O do infinito, tem o símbolo do infinito deitadinho. E aí faz assim, né? O infinito dos seus olhos me faz encontrar, o infinito dos seus olhos me faz encontrar. E aí não termina nunca, né? E aí tem a palavra lixo, preenchida com luxo, do lixo ao luxo. Tem várias interpretações aí, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, certo? E aí vocês vão colocar aqui o nome do poema, o nome do autor do poema, o ano da publicação deste poema e quais foram as características observadas por vocês deste poema. O formato, o que quer dizer, tudo bem? Podem pesquisar na internet, tem esses exemplos que eu coloquei no material em PDF, só que nesse material eu não coloquei, por exemplo, o autor nem o ano. Então, vocês vão precisar pesquisar mesmo, ok? Bom, a atividade de hoje, de língua portuguesa, é só essa, certo? E essa não precisa me entregar. Não agora, quando a gente voltar eu vou querer ver tudo, certo? E eu vou ver, eu sou meio chata, vocês sabem. E agora a gente vai para a próxima atividade. Só que tem uma coisa, a próxima atividade não sou eu que vou gravar o vídeo. Eu coloquei o link do vídeo, certo? O vídeo, na verdade, é de uma das aulas do Centro de Mídias de São Paulo, que passou na segunda-feira, dia 4, no horário de vocês na TV Univesp, canal 2.2, ou no Centro de Mídias de São Paulo, aplicativo, tá? É a aula de ciências, e foi uma aula dada sobre micro-organismos, certo? Foi a professora Eliane que deu, se eu não me engano. E nessa atividade, ela propõe algumas coisas, certo? Ela começa perguntando por que devemos lavar bem as mãos. Então, vocês vão registrar o que vocês acham sobre isso. E depois ela pergunta, todos os micro-organismos são prejudiciais para a saúde? Então, vocês também vão pensar sobre isso e vão escrever, tá? Professora, mas o que isso tem a ver com o que a gente estava fazendo em ciências? Tudo a ver. A gente estava falando sobre cadeias alimentares e a gente falou o produtor, os consumidores e que o último, lá no final, eram os decompositores. E aí que entram os micro-organismos também, ok? Depois, ela faz 3 experimentos. O primeiro experimento é da água num pote com sujeira. O segundo, sobre fatias de pão com mofo, onde os micro-organismos atuaram. E o terceiro, garrafas com água e bexigas e com fermento dentro, para mostrar como que os micro-organismos agem, ok? E aí, eu quero que vocês façam um registro, descrevam para mim como que foi. Então, a professora colocou na garrafa tal coisa, tal coisa, tal coisa, depois ela fez isso, e aconteceu isso. Então, eu quero que vocês descrevam para mim o que aconteceu na experiência, certo? Para isso, eu vou deixar o link na parte escrita, tá o link. Vou mandar também para vocês o vídeo no WhatsApp, vou pôr no Facebook e tudo, ok? Então, não esqueçam, façam as 2 atividades. Essa de ciências, vocês vão mandar para eu ver, ok? Vocês vão tirar foto e mandar. Aonde vocês vão fazer essa de ciências? No caderno de registro da quarentena. Igualzinho o modelo que eu vou mandar. Só que aí, o espaço que eu vou deixar em branco, vocês vão fazer o registro, ok? Por hoje é só. Um beijo e tchau!